Vamos dar uma olhadinha nos tweets do Sérgio Moro? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas redes sociais, eu tô no Twitter e no Instagram, tô também no Facebook, mas o Facebook ainda meio caído, né? Meio mortinho. Eu escrevo de vez em quando uma coluna pro Justificando, ando devendo, inclusive. E eu também apareço no podcast, chama Se Eu Tivesse um Podcast. A gente anda também meio sumido, porque a gente tá com pouco tempo, mas vai acontecer. E além disso, você pode acompanhar o que eu faço aqui e contribuir para que isso continue acontecendo através do nosso financiamento coletivo. Com R$10, apenas R$10, você contribui para a continuidade desse conteúdo. Então fique à vontade, eu deixo sempre os links todos aqui embaixo. E aí, minha gente, estamos aqui hoje para quê? Janaísa aprendeu a fazer uma coisa que parece simples, mas que para mim não era simples. Eu baixar os tweets todos de uma pessoa que fala coisas na internet. E aí, o que a Janaísa fez? A Janaísa baixou os tweets do Sérgio Moro, que ele fez desde o dia em que ele entrou no Twitter até hoje. Então vamos falar um pouco sobre esses tweets, porque a coisa está ficando animada, não é mesmo? Com a coisa dos vazamentos do Intercept. Se você não sabe, o Intercept tem lançado uma série de matérias a partir de informações obtidas de uma fonte que evidentemente não está sendo revelada, com mensagens e mais mensagens entre procuradores, juiz, grande festa da não democracia. E aí, eu vou deixar as matérias aqui embaixo, e eu decidi olhar para esses tweets do Sérgio Moro porque eles têm uma relação com a maneira que tem se construído a narrativa a partir do que foi dito pelo Intercept, pelo juiz Sérgio Moro. Muito bem, então vamos lá. O Sérgio Moro entrou no Twitter no dia 5 de abril. Tem lá uma mensagem que ele fala, sou eu mesmo, que ele pega um calendário, isso virou piada, porque ele pega um calendário qualquer, sei lá, e segura para fazer uma foto, para provar que é ele, enfim. Desde então, muitos foram os tweets, ele fez, até hoje, 80 tweets. Desses 80 tweets, 41 deles foram feitos do dia 5 de abril até o dia 9 de junho. Aí no dia 9 de junho, é lançada a matéria do Intercept. Então, do dia 9 de junho até o dia 29, até ontem, hoje de manhã, até ontem, na verdade, ele publicou outros 39 tweets. E desses 39 tweets, desde o dia que saiu a matéria do Intercept até hoje, 7 deles são relacionados, têm a ver com a matéria que saiu no Intercept. O nosso foco hoje vai ser olhar justamente para esses 7 tweets. Mas é importante dizer que, bom, enfim, o Twitter do Sérgio Moro, ele mesmo disse que ele lançou esse Twitter para poder falar sobre o projeto anticrime, para ele explicar o que é o projeto anticrime e tal. E ele acaba falando um pouco das viagens que ele faz pelo mundo, dos projetos que tem a ver com ele ou com fulano e ciclano e tal. Da Lava Jato, diretamente, ele fala pouco. Ele usou a palavra Lava Jato nesses 80 tweets só 4 vezes. Aí uma delas foi para dizer de quem estava participando de uma nova, sei lá, direção da Lava Jato, o outro para falar da cooperação da Lava Jato com a Suíça que agora tem contribuído para as informações, blá blá blá, da Lava Jato. E aí tem outros 2 que são justamente para falar das matérias do Intercept. Então, ele até que não fala muito da Lava Jato, pelo menos não diretamente usando a palavra Lava Jato. Pois bem, vamos nessa. Estamos vendo olhando para cá, porque o meu computador tá aqui, então eu inevitavelmente vou olhar para cá e não vou ignorar isso, não vou fazer de conta que eu decoro as informações todas e aí eu olho e fico só olhando pra câmera. Você sabe, isso aqui é um canal modesto, então a gente faz as coisas assim, olhando pra câmera, olhando pro computador. Não é mesmo? A manifestação do digníssimo Sérgio Moro às matérias veio logo no primeiro dia em que a matéria foi lançada. Então a primeira matéria foi lançada no dia 9 mesmo, ele foi lá e fez uma observação que foi a seguinte: muito barulho por conta de publicação por site de supostas mensagens obtidas por meios criminosos de celulares de procuradores da Lava Jato. Leitura atenta revela que não tem nada ali, apesar das matérias sensacionalistas. Então, tem algumas palavras aqui que eu considero importantes, que são palavras que vão conduzir a narrativa que ele cria para contar essa história a partir da perspectiva dele, Sérgio Moro, e não mais da Intercept, dos jornalistas que fizeram aquela matéria. E essas palavras são
Primeira delas, em supostas mensagens, porque ele nem afirma nem nega que era ele o tempo todo. Então, desde o primeiro dia, ele usa isso como uma referência para conduzir essa narrativa que ele está construindo. Então, supostas mensagens é importante para ele. Além disso, essa coisa do criminoso, meios criminosos é importante, porque logo adiante ele vai então assumir que foi um hacker que pegou essas mensagens e são essas as mensagens que o Intercept tem, embora o The Intercept em nenhum momento tenha dito que tem obtido essas mensagens a partir de hackeamento. Porque hackeamento, no caso, é crime, né, minha gente? Então, ele tá dizendo que é por meio criminoso e já tá assumindo e dizendo desde o começo que foi, então, por meio de hackeamento. O que o Intercept diz é que, na verdade, eles têm uma fonte e que eles não vão dar a fonte, evidentemente, como todo jornalista faz, porque, bom, enfim, um pouquinho perigoso, não é mesmo? Outra palavra que é importante para ele é dizer que as matérias são sensacionalistas. E aí é curioso, queria fazer só um parênteses, uma pessoa falar de sensacionalismo quando decide dar uma entrevista, vai no Ratinho. Não é curioso, gente? Uma pessoa que vai no Ratinho da entrevista falar que uma coisa é sensacionalista? Qual o parâmetro que a pessoa tem de sensacionalismo quando o Ratinho é referência? Mas, bom, enfim, não tem problema, vamos seguir adiante. Ou então quem vaza áudio, né? Lula e Dilma falando de coisas pessoais, inclusive em prol da verdade. A gente vai voltar nisso também. Então, por hora, esses 3 elementos são significativos. E nesse primeiro tweet, ele faz uma coisa que é muito comum nos tweets de todo mundo e que tem a ver com uma palavra importante para a linguística, que é intertextualidade. Você vai referenciando mais direta ou mais indiretamente outras informações. Nesse caso, no Twitter, a gente usa muito link. Então, aquilo que a gente diz está muito relacionado a essas outras informações que vêm desses outros lugares e já estão marcados fisicamente através desses links. No caso desse tweet, o primeiro tweet sobre o assunto do Moro, o que a gente tem é uma nota que foi publicada pelo antagonista, que é dele. E nessa nota, eu vou deixar a nota aí na tela, eu vou focar no que me interessa aqui, que é justamente o reforçar essa coisa da invasão criminosa, veja você aí, que ele tá dizendo lá, falta de indicação, de fonte de pessoa responsável, mas isso é óbvio, nenhum jornalista dá a fonte assim. E aí depois, invasão criminosa de celulares de procuradores. Então ele reforça o que ele trouxe no tweet também na nota dele. É uma nota curta de 2 parágrafos. No segundo parágrafo ele vai dizer: quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias. Ele de novo reforça a coisa do sensacionalismo, né, na nota também. Que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Aqui a gente tem elementos significativos para a construção dessa narrativa que ele vai tentar manter ao longo dos outros tweets que ele produz. Primeiro, ele vai dizer que a invasão é criminosa e depois ele vai dizer que os conteúdos não têm qualquer tipo de anormalidade. Então ele defende que o conteúdo não tem anormalidade. Quando a pessoa começa a se defender e dizer que o conteúdo não tem anormalidade, você está supondo que ela, portanto, está de quebra dizendo que aquelas mensagens são verdadeiras. E isso parece justamente o que ele está querendo dizer, porque na sequência ele vai justificar dizendo que as mensagens foram tiradas de contexto. Ora. Então ele assume ao dizer isso que ele conhece o conteúdo da mensagem e que ele conhece o contexto, porque ele está dizendo que foi tirada de contexto. Então, se não é esse contexto, qual é o contexto? Explica pra gente. Se não é o contexto que a matéria está dizendo. E olha que a matéria é super cuidadosa de trazer trechos mais longos das conversas e dizer quando foi que aconteceram, a que se referia aquele período. Então, nesse sentido, é até bastante bem contextualizado. Tem o nome das pessoas, indicando quem estava falando o quê, de que parte, né? Veja você. E aí ele vai ter um elemento aqui importante que ele vai dizer que o sensacionalismo das matérias, e essas matérias, o que ele vai dizer? Ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Veja, isso não está em questionamento. As pessoas não estão falando que não existe corrupção no Brasil. E aí é que é um jogo narrativo também, é um jogo discursivo, né? Ninguém está dizendo que não é importante questionar a corrupção. A questão é que como é que se faz isso? Não vale fazer qualquer coisa em prol de acabar com a corrupção no Brasil, que é o que muita gente, inclusive, tem defendido às cegas, absolutamente, imaginando que um tipo de investigação feita desse jeito só atinge os outros e nunca a si mesmo, né?
Eu fico imaginando. Nesse caso, é uma tentativa, então, de inverter o que é a lógica da matéria, do tipo, essas matérias estão ignorando, então, o esquema de corrupção que foi revelado pela Lava Jato. Não se trata disso. Se trata de olhar como é que isso foi feito e como isso pode também ter envolvido elementos aí corruptivos, né, de corrupção, de falha mesmo no processo da própria lei. Tá compreendendo? Então é isso que as matérias estão tentando trazer. E não de dizer que não existe corrupção ou de que isso não deva ser revelado, ou, enfim. Esses são elementos importantes, porque isso vai destacar toda a continuidade das falas do Moro sobre o que aconteceu, sobre os vazamentos e o que tem aparecido com regularidade aí através dessas matérias, que hoje são compartilhadas entre Intercept e Folha de São Paulo, né? Vários jornalistas são envolvidos de vários meios de publicação diferentes. O próximo tweet que tem relação com a matéria da Intercept aconteceu no dia 11, 2 dias depois, e ele vai dizer: além de juízes e procuradores, jornalistas também tiveram celulares hackeados pelo mesmo grupo criminoso. E aí depois você vai ver que a PF estava mesmo investigando, porque parece ter tido aí esse hackeamento, essa invasão hacker, mas é curioso porque ele tá assumindo que o que tá aparecendo na Intercept é hackeamento, e ele tá tentando desviar a atenção para dizer, ó, não fui só eu que fui hackeado, essas outras pessoas também foram hackeadas. E aí o que vai ficando curioso é porque ele fala do hackeamento, ele altera no hackeamento, você hackeia a mensagem real e não fake, para dizer que as mensagens são supostas mensagens verdadeiras. Então é como se ele não assumisse que aquelas mensagens são verdadeiras, ao mesmo tempo que ele diz que ele foi hackeado, mas só se hackeia a mensagem verdadeira. Então essa narrativa vai ficando curiosa. O próximo tweet que ele vai fazer relacionado ao vazamento das mensagens acontece 3 dias depois dessa segunda mensagem, no dia 14, é ele divulgando uma matéria sobre ele no Estadão, foi uma entrevista que ele deu pro Estadão. E aí ele vai dizer assim: entrevista no Estadão com minhas publicações, para o site aliado a hackers criminosos. Então ele está reforçando que aquilo que está sendo liberado pelo Intercept está sendo feito de maneira criminosa e ilegal, porque foi obtido através do hackeamento. Então ele está assumindo que é isso e pronto, acabou. E aí ele coloca entre aspas uma fala dele mesmo: publiquem tudo se quiserem. Aí ele mantém: agir dentro da legalidade, não vou pedir desculpas por ter cumprido o meu dever e ter aplicado a lei contra a corrupção e o crime organizado. E aí ele volta para aquela ideia de que a Lava Jato é importante porque está combatendo a corrupção, e aí ele mais uma vez assume que as mensagens são dele mesmo, porque ele tá dizendo que ele tá se defendendo, dizendo que ele agiu dentro da legalidade. E ele tá fazendo isso, fazendo referência à matéria da Intercept que diz respeito a mensagens, às mensagens dele. Então, quando ele diz que ele agiu dentro da legalidade, é agir dentro da legalidade enviando essas mensagens, com as mensagens que eu fiz. Isso é intertextualidade também, tá? É quando você bota ali uma informação e ela tá fazendo referência a uma outra informação que não está dentro daquele texto, daquela mensagem, né? E aí, a gente vai ter que então dar uma passeadinha na matéria, porque isso é o que ele tá referenciando no próprio tweet. Então a gente vai pra matéria. E aí eu vou deixar a matéria aqui embaixo, você pode lê-la em completude. E aí é interessante, mas eu vou destacar aqui alguns pontos, e um deles ele diz assim: estou absolutamente tranquilo em relação à natureza nas minhas comunicações, assumindo que não tem nenhum problema no que ele disse. Então ele reforça isso. Então é como se ele assumisse que comunicou, mas depois ele dissesse: nha. Lá embaixo, o jornalista está fazendo várias perguntas e na sequência ele vai dizer: eu fico numa situação delicada, porque eu não posso reconhecer a autenticidade dessas mensagens. Veja como é ambígua a construção desse discurso, porque ele responde às mensagens dizendo agir na legalidade. Aí, então ele está respondendo aquilo, dizendo: olha, é legal o que eu fiz. Aí no instante seguinte ele vai dizer que ele fica numa situação delicada porque ele não pode reconhecer a autenticidade dessas mensagens. Ora, mas se fosse mesmo, nada disso fosse verdade, se nenhuma dessas mensagens fosse real, ele sequer responderia ao conteúdo das mensagens. Ah, não, isso pode, isso não pode, porque ele diria: isso é legal, gente, é balela, desconsidere. Então ele fica alternando entre esses lugares, como quem fica muito bem em cima do muro, porque sabe que o melhor caminho nessa hora mesmo é ficar em cima do muro.
Não é mesmo? E aí, na continuidade desse texto da entrevista, ele fala assim: eu não posso reconhecer a autenticidade dessas mensagens porque é assim. Em vez de eles apresentarem tudo e que a gente possa verificar a integridade desse material, eles estão com essa ideia de apresentar paulatinamente. Ora. Cadê a coerência nesse discurso? Porque por que ele precisa ver 5 anos de mensagem para definir que aquilo é autêntico ou não? Não faz sentido. Tem um passo aí de reflexão ou de pensamento que ele não incluiu nessa resposta que me torna difícil compreender por que só vendo tudo ele vai poder dizer que é ou não verdade. E aí é curioso porque ele vai adicionar uma nova camada aí dentro que é: e eu não excluo a possibilidade de serem inseridos trechos modificados. Então é como se você assume que é verdade, mas depois você diz que não dá pra dizer se é verdade mesmo, e aí você diz que pode até ser verdade, mas as pessoas estão incluindo trechos modificados. Então você vai tentando tornar confuso mesmo o entendimento daquelas informações, porque você não é e é pela metade. Então, e quem é que estaria incluindo trechos modificados? E aí eles não se dignaram nem a sequer apresentar o material a autoridades independentes para investigação. Mas os materiais, eles estão sendo apresentados. Isso é jornalismo. Não é uma investigação criminal no sentido de apresentar todas as provas à polícia e aí a polícia investiga. Isso é uma matéria jornalística. Como toda matéria jornalística, que o cara pega um conjunto de informações e disponibiliza para a população, é isso que ele tá fazendo, esse jornal. Então tá tudo certo no que o jornal tá fazendo. Tá errado você dizer que que não é, que talvez seja pela metade. Então é muito simples para você quando você diz que pode ser que seja verdade, mas pode ser que estejam inserindo trechos. Porque aí você vai dizer: isso eu disse, ai não, mas aqui não inseriram um negócio? Tá tentando, mas não tá dando certo. E aí, adiante, quando ele continua e tal, uma pergunta do jornalista que eles vai falar sobre essas informações, se chegava, se não chegava, se estava direcionando o procurador ou não estava. Aí ele fala que chegava muito importante, que chegava muita informação, que aquilo estava vindo uma caixa de ressonância pela publicidade das informações, que tudo que chegava era relevante e era encaminhado para as fontes necessárias, para quem era importante. E aí ele diz: o que importa é o descobrimento da verdade. Aí eu vou usar essa frase dele para falar do jornalismo. O cara tá fazendo o que ele tem que fazer como jornalista. Então o que importa é o descobrimento da verdade. O cara tá divulgando como tem que divulgar como jornalista. Tá tudo certo, né? E aí mais adiante ele vai dizer assim: tem 2 dificuldades. Essas invasões criminosas, como eu disse pra vocês lá no começo, é o que ele tá batendo, e o Deltan também. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Essas invasões criminosas dos dispositivos dos procuradores. E aí tem uma outra coisa: é a tentativa de invasão do meu. Eles, até onde sei, não conseguiram pegar o conteúdo do meu Telegram. Eles poderiam ter pego, não tem problema nenhum quanto a isso, mas não conseguiram, porque não estou no Telegram. Aí ele fala: não tenho essas mensagens. Veja, são fatos que aconteceram 2, 3 anos atrás. Não tenho memória de tudo. Então veja como é curioso, porque eu não posso te confirmar o que eu falei porque eu não tenho memória, não porque aquilo não tenha existido. Eu não tenho Telegram, mas eu tinha Telegram, era de 3 anos atrás. Então, na verdade, é uma fala realmente toda pouquíssimo robusta, é bem frágil a maneira como ele está se posicionando, porque ele fica passeando discursivamente por essa lógica aí curiosa e confusa. E ele diz: aí vai se poder verificar a partir disso, quando apresentar, a integridade desse material, exatamente o que eles têm para que se possa debater esse conteúdo. Agora, do contrário, eu fico impossibilitada de fazer afirmações porque eu não tenho material. E por outro lado, eu reconheço a autenticidade de uma coisa e amanhã aparece outra adulterada. Olha quanta coisa interessante aqui, porque ele diz que ele não pode fazer afirmações, mas ele faz várias afirmações. Ele diz que ele não vai afirmar nada, mas ele afirma um monte de coisa. Ele diz que não tem nada demais, que ele agiu dentro da legalidade. Então ele assume que aquilo é verdade e ele se defende, dizendo que ele agiu dentro da legalidade. Na sequência, ele diz que pode ter coisa adulterada e que ele não tem memória de tudo, então ele não tem como saber o que aconteceu ou não. Então, vejam vocês como é frágil mesmo a construção desse discurso. E aí aqui ele diz assim, que ele fica receoso, né, de reconhecer a autenticidade de uma coisa e no dia seguinte ela aparecer adulterada. Mas ora, você já reconheceu dizendo que agiu dentro da lei, que é uma conversa normal entre juiz e procurador, que isso é normal na lógica da justiça brasileira. Ele fala isso nessa matéria, nessa entrevista, algumas vezes. Então,
veja você que tá ruim essa maneira como ele tá se justificando ou falando sobre esse caso. E aí, de novo aqui, né, ele então entra nessa lógica de dizer que as informações podem estar adulteradas. Teve até uma outra mulher que fazia parte das conversas dizendo que não era ela. Mas aí foi sendo mostrado como é que foi possível identificar que era ela. Então veja você que não é dizendo que aquilo não existiu, mas que não era ela participando daquilo ali. Então observe o quanto é importante reconhecer como é que esses discursos estão sendo construídos, né? Aí, a última pergunta que eu vou comentar, o Estadão pergunta assim, o senhor não estava orientando o procurador? Aí ele vai dizer, o que eu posso em algum momento ter falado, e aí então ele coloca que ele pode sim ter dito, então veja como ele é escorregadio. Ao transmitir uma mensagem ao procurador ou qualquer outra pessoa, olha, levantei o sigilo, acho que fiz o certo. Agora, realmente causou um certo impacto que eu não imaginava. E aí é louco, porque ele vai defender a decisão, mas a maneira como as coisas foram feitas pouco importa. Então ele admite que ele pode ter dito, olha, levantei aqui o sigilo, que é um ponto importante das acusações que vem no Intercept, né, da matéria. Então veja que pessoa ensaboada que não quer dizer, mas está dizendo, tá? Aí voltamos, saímos dessa intertextualidade, a conversa dele no Estadão, e aí a gente volta pro Twitter. A outra mensagem que ele postou sobre o assunto no Twitter, em meio a outras várias mensagens que ele postava lá para falar do governo, enfim, da atuação dele no governo, foi no dia 20, sobre ontem. Agradeço, aliás, aos senadores e senadoras a oportunidade para esclarecer os fatos alusivos à invasão criminosa dos celulares de agentes públicos e a sua divulgação sensacionalista. Lembra que eu falei lá no começo de crime, invasão criminosa? Ele continua usando esse mesmo recurso. Então ele bate na tecla de invasão criminosa e de uma divulgação sensacionalista. E aí eu bato na tecla. A pessoa que vai no ratinho para falar de si não pode falar nada de sensacionalismo. Assim como alguém que vaza áudio do presidente com a presidenta também não rola, tá? Também é sensacionalismo. A própria Operação Lava Jato, inspirada numa operação italiana, opera toda de uma lógica sensacionalista de ficar divulgando um monte de informação, de ficar trazendo isso pra mídia. Então, é muito curioso, mas é a maneira como ele escolheu desde o dia 9 e trazendo e recortando o que ele tá construindo dessa realidade dele aí, né, da perspectiva dele. E ele tá falando isso porque no dia 19, esse tweet é referente ao dia 19, que ele foi para se explicar para as senadoras e os senadores. Aí no dia 23, que foi o dia que saiu uma matéria da Folha em parceria com o Intercept, também falando sobre esses vazamentos, ele postou um tweet que é um pouco de cultura. Do latim, direto de Horácio, aí parturiunt, montes, nascetur, ridiculus mus. Que significa essa mensagem da montanha... A montanha pariu um rato ridículo, é isso que diz essa mensagem, em referência a Horácio, e essa citação é usada quando você tem um resultado que é muito modesto, muito pequeno diante de uma alta expectativa. Então, do tipo assim, essa matéria ficou tanto cheia de expectativa, grandes bostas o resultado da matéria. Seria algo como isso em um bom latim, grandes bostas. Mas é curioso, né? Então, de novo, ele tá respondendo de maneira irônica, mas, não foi tanta coisa assim, sabe? Se não foi tanta coisa assim, alguma coisa foi, não é mesmo? Aí, ele volta depois de 6 dias. Foram as últimas mensagens que foram ontem. A Intercept lançou uma matéria no dia 29, a 1h da manhã. Então, lá pelas 8, 9 horas da manhã, o Moro postou essa mensagem. A matéria do site, se fosse verdadeira, não passaria de supostas fofocas de procuradores. A maioria de fora da Lava Jato. Houve trocas de nomes e datas pelo próprio site que as publicou, como demonstrado por o antagonista. Antagonista, grande fonte informativa que essas são as fontes que o Moro mais gosta, o antagonista e o Estadão. E é curioso, porque ele insiste nessa coisa de dizer que não é verdadeira, mas ele já se justifica na sequência. Como é maravilhoso o discurso, né, gente? A maneira como a gente constrói um negócio. Porque ele vai dizer, a matéria do site não passa de suposta fofoca de procurador, então importa menos. E é muito engraçado, porque a matéria vai mostrar uma conversa entre os procuradores, falando que gente do interior é muito simplória, que o Moro é muito simplório. Que ele tava meio que se achando, assim, do jeito que ele tava fazendo as coisas, tipo, subiu a cabeça. E aí ele
imposta uma segunda, né? É uma thread. Ele, embaixo desse tweet da matéria do site Se Fosse Verdadeira Não Passaria de Suposta Fofoca, ele coloca outro que é assim: isso só reforça que as mensagens não são autênticas e que são passíveis de adulteração. O que se tem é um balão vazio cheio de nada. Até quando a honra e a privacidade de agentes da lei vão ser violadas com o propósito de anular condenações e impedir investigações contra a corrupção. Muita coisa interessante aqui. Ele continua reforçando que, enfim, essas mensagens não são autênticas só porque a troca de conversas é uma fofoca. Não, querida, elas continuam podendo ser autênticas, porque as pessoas são humanas, elas fofocam, né? E aí ele continua insistindo nessa coisa da adulteração. E aí ele justifica isso pra dizer que é sim um balão vazio, que não tem nada. É muito louco, porque ele alterna entre adulteração e dizer que não tem nada. Então tá tudo bem, essas justificar dizendo que, olha, não tem nada grave aí. Então eu assumo que é verdade quando eu digo que não tem nada grave. Mas depois eu vou dizer, olha, mas tem adulteração. Então é realmente um discurso absolutamente incoerente. E aí ele vai destacar essa coisa da honra e da privacidade dos agentes da lei, mas é que eu faço um comentário. Ele não se preocupou com isso porque ele queria descobrir a verdade quando ele divulgou os áudios do Lula e da Dilma. E aí agora que estão divulgando os dele, ele tá achando ruim desfazer a honra. Olha a coerência, Moro, nas atitudes. Se você falou que descobrindo a verdade tudo pode, por que agora não pode? E olha que lá era uma investigação, aqui não tem nada disso, aqui é simplesmente uma matéria jornalística, então eles podem apresentar essas informações sem nenhum problema. E aí tá dizendo embaixo que é com o propósito de anular condenações e impedir investigações contra a corrupção, que é justamente essa guinada aí de como construir essa narrativa, dizendo que na verdade o que querem é acabar com as investigações de corrupção no Brasil, o que não é verdade. O que está querendo se olhar aqui é justamente o quanto essas investigações elas estão sendo feitas bastante direcionadas, e não deveria ser assim, deveria ser todo mundo investigado. Era só isso que eu tinha para falar. Vai acabar aqui. Like, comentário, não esqueça, R$10 por mês, pelo amor das deusas, você faça isso e é só. Tchau!